E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre medo. Medo, isso mesmo. Existem vários tipos de medo, mas o que eu quero te falar é aquele medo que te trava, aquele medo que te impede de avançar na vida, seja profissional, seja emocionalmente, espiritualmente. Aquele medo que te prejudica. É sobre esse medo que eu quero falar nesse vídeo. Existe, por exemplo, um medo de altura. Tem muita gente que tem, até levantei uma enquete no Instagram e alguém disse que tem medo de altura. Isso é muito comum, muitas pessoas têm medo de altura. Só que esse não é um medo que te atrapalha. A não ser que você precise trabalhar nas alturas, nesse tipo de situação, o medo vai te atrapalhar. Mas, por exemplo, eu tenho medo de andar num parapeito, na mureta de um prédio, né? No terraço. Então, assim, esse medo, na verdade, é uma prudência, né? Eu não tenho problema em ter medo com isso, porque, na verdade, esse medo seria segurança, seria cautela, prudência. Não é desse medo que eu tô falando. Eu tenho uma filha de 4 anos, então eu tenho medo de que ela tome banho sozinha, banho de piscina, né? Então, na verdade, isso é segurança, isso é cautela, isso é prudência. Não é desse medo que eu tô falando. Esse medo não me atrapalha, eu não desejo vencer esse medo. Tá entendendo até aqui? Eu quero falar sobre o medo que nos atrapalha. Então, por exemplo, medo... Tem pessoas que têm medo de cachorro. Ela sente que isso atrapalha ela. Ela não pode sair na rua, que se ela vê um cachorro do mesmo lado dela, ela atravessa a rua. Então, é um tipo de medo que atrapalha. Existe o medo, por exemplo, de falar em público. É um medo muito comum, a vergonha, a timidez. Então, você está se identificando com isso? Existem medos que vão nos atrapalhar e é sobre esse medo que eu quero falar. Como vencer qualquer tipo de medo. Dá uma olhada nesse vídeo. Tô arrependido. Se lascar. Aí nesse vídeo você me viu no... Acho que é Big Tower o nome. E eu fiz questão de perguntar pra moça que trabalha lá quanto tempo leva pra gente subir e descer. E não leva 1 minuto, leva parece que 54 segundos tudo. Então é menos de 1 minuto que você sente que a morte passa por você. E assim, é muito louco, adrenalina pura, aventura. Mas eu falei, foi a minha esposa e a minha filha, isso é no Beto Carreiro, e a gente topou, e ela também, ela era muito medrosa até antes da gente ter filho. Engraçado que agora ela ficou mais corajosa e eu um pouco medroso para essas coisas de aventura, de parque. E eu falei, amor, eu topo, e vamos, e vamos. E eu fui com medo. Então, se você me perguntar assim, Marcelo, quando tu sentou ali na cadeira, o medo passou? Não, o medo não passou. Quando você começou a subir, o medo foi passando? Não, o medo não foi passando. Quando você chegou lá na ponta da torre, o medo passou? Não, o medo não passou. E aí, desse momento, dá assim um silêncio mortal e de repente eles destravam alguma alavanca lá e você cai em queda livre. Você com as pessoas e a cadeira caem em queda livre. E quando chega já pertinho do chão é que vai freando, dá uma freada brusca também. Óbvio, para ninguém se machucar. Então assim, até o fim eu fui com medo. Eu desci com medo, eu briguei com a minha esposa que eu senti a minha alma ficando e só o corpo descendo. Mas assim, foi uma experiência bem legal, mas eu fui proposital, eu fui intencional em enfrentar os meus medos, em enfrentar o medo. E aí você diz, Marcelo, então não valeu, porque você ficou com medo até o fim. Valeu, porque eu posso dizer que eu enfrentei aquele brinquedo. Eu tô falando aqui de um parque de diversão, mas eu quero trazer isso pra vida. Se você, por exemplo, tem medo de falar em público, eu fui uma pessoa muito, muito tímida, muito fechada quando criança, tinha muito problema com isso, muita dificuldade, mas uma coisa eu posso te afirmar, eu nunca parei. Desde criança, acostumado a fazer teatro, né, apresentação na igreja, eu nunca disse assim, cara, isso não é pra mim, eu vou desistir, eu não vou mais fazer, eu fico lagrimando quando eu subo no palco, e eu nunca disse não. Eu sempre enfrentei esse medo, até quase um pânico, de enfrentar o público, de encarar o público. Imagina, o medo de falar em público pode destruir um ministério inteiro que Deus tem para sua vida, para a vida de alguém. Então percebe como esse é o tipo de medo que paralisa, esse é um tipo de medo que o diabo inverte pesado para destruir ministérios. Então isso é muito sério, é muito mais do que descer num Big Tower, num parque. Mas eu estou usando esse exemplo bem simples para te encorajar a enfrentar os seus medos. Agora aqui vai a cereja do bolo, algo precioso que eu aprendi e eu quero passar para você nesse vídeo. Quando a Bíblia diz não temas, quando Deus fala na sua palavra não temas e afirma-se que
por 365 vezes a Bíblia diz não temas, né? Se afirma, são os nossos dias do ano, no caso, o nosso calendário. Mas quando Deus está falando não temas, o original disso não está falando sobre não tenha o sentimento do medo. Deus não está falando não sinta medo. Deus não está falando não tenha o sentimento, a emoção medo. Não é isso que Deus está falando. O original, o sentido desse termo, dessa expressão não temas, Deus está falando assim: vá mesmo com medo, vá mesmo com emoção, mesmo com sentimento, não importa como está seu coração, vá mesmo assim, faça, haja. Quando Deus está dizendo não temas, Ele está falando assim: haja apesar do medo, apesar do que você sente. Porque é muito fácil eu me desculpar e dizer assim: não, quando acabar o medo na minha vida, eu vou pular de bungee jump. Quando acabar o medo na minha vida, eu vou enfrentar o público. Quando acabar o medo, quando Deus fizer um milagre, e tem pessoas que ficam orando: Deus tira meu medo, Deus tira meu medo, Deus tira. Pessoas que jejuam, que fazem, sei lá, sacrifícios espirituais para acabar com o medo, e não acaba. Por quê? Porque simplesmente você tem que enfrentar. Deus te fala: filho, filha minha, não temas. Ou seja, meu filho, minha filha, apesar desses seus sentimentos, confia em mim que eu tô contigo. E então aqui o título desse vídeo não é simplesmente para chamar atenção, é sim para chamar a tua atenção, para você cair aqui, mas eu não tô sendo mentiroso. Eu sempre vou tentar chamar atenção com o título, mas eu nunca vou mentir. Então você pode enfrentar qualquer tipo de medo. Como, Marcelo? Enfrentando. Deus te fala, não temas, então mete a cara. Foi assim, sempre foi assim na minha vida. Através da música, foi um instrumento, uma ferramenta que eu utilizei para encarar o público. E hoje eu brinco que o microfone na minha mão antigamente era um problema, eu segurar o microfone. E hoje eu brinco que é um problema largar o microfone. Então, você precisa enfrentar os seus medos, é assim. E Deus tá te falando: eu tô contigo, filho, não temas. E quando você enfrentar esse medo, você vai perceber que no meio da situação, diz: caramba, eu tô com um pouco ainda de medo, mas eu tô fazendo. Observa. A vida não é sobre você sentiu medo ou não para fazer isso, não é sobre isso, mas a vida é sobre eu fiz, eu decidi fazer, eu meti a cara e eu fiz, eu cheguei até o outro lado. É sobre isso, entendeu? Então enfrente seus medos, não temas, quer dizer, haja apesar do sentimento, da emoção, medo. Deus, quando fala não temas, está te falando, não importa o que você está sentindo, mesmo assim, faça porque eu estou contigo. Te ajudou esse vídeo? Então compartilha com alguém. Se você é um vídeo simples, curto, pequeno, mas se você virar essa chave na tua cabeça ou no teu coração e você decidir enfrentar os seus medos, eu quero te desafiar a começar com coisas simples. Talvez seja algo muito inalcançável para você enfrentar o público, é uma coisa que as pessoas comentam muito, mas começa com algo simples. O medo de dirigir, tem pessoas que têm medo, tiveram um trauma na direção, né, defensiva, quando estavam dentro do carro aprendendo, tiveram um trauma e não dirigiram, decidiram não dirigir mais em frente. Vá mesmo com medo. Haja. Tem uma frase que o pessoal diz assim: se tiver medo, vá com ele, né? Eu tô com medo, então vá com medo. E é muito sobre isso. Não temas, Deus falando não temas para Josué, para Moisés, é isso. Não importa os seus sentimentos, haja apesar dos seus sentimentos, haja apesar da emoção, medo. Eu tô sendo aqui repetitivo para que realmente isso fique cravado no seu coração. Ok? Se desafie, enfrente, encare seus medos. E você lá do outro lado vai dizer: valeu a pena. Tamo junto. Se esse vídeo te ajudou e te abençoou, te edificou, envia para alguém, compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo sei lá, qualquer grupo. Valeu? Não esqueça de deixar o like, é muito importante para que o YouTube entenda que esse material está sendo relevante. Deixa um comentário para mim o que você achou desse vídeo. Me diz aí de que você tem medo. Você tem medo de quê? Escreve no comentário, ou então diz assim: Marcelo, eu venci na vida tal medo. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.